Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos o Teu nome engrandecer mais uma vez. Aqui estamos em Tua presença, Pai. Está conosco o pastor Jean. Senhor, venha usá-lo de uma forma gloriosa, especial, para falar em cada coração nessa noite, ó Pai. Usa o Teu Filho em nome de Jesus. Amém. Pastor Jean. Obrigado. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Este é o seu culto, Espírito Santo. Mova-se livremente entre nós, em nome de Jesus. Comunique a cada coração esta noite toda a verdade da sua palavra. Amém? Então, no minuto que você sai da velha vida, no minuto que você sai da velha vida, no minuto que você entra na nova vida, você literalmente começa a andar no mundo sem limite. Amém? No minuto que você sai da velha vida e entra na nova vida, você começa a andar no mundo sem limite. A carne tem limite, o espírito não tem limite. Amém? Então, no instante que você nasceu, no instante que você foi salvo, no instante que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você começa a viver uma vida que não tem limite. Diga, sem limite. Essa é a vida quando saímos e entregamos a nossa vida ao Senhor. Você tem que receber isso em seu espírito. Escute, só existe limite na vida na carne. Na vida no espírito é uma vida que não há limites. Em Jesus não há limite. Em Jesus não há limite. Porque estamos tão acostumados com limite, com limitações, a força limitada, o conhecimento limitado, tudo é limitado quando se trata da mente. Amém? Mas na velha vida há limitações, na nova vida não há limite, é o que Pedro disse, estejam com a mente preparada. Agora a palavra de Deus nos diz que nunca devemos pensar sobre a vida da mesma maneira novamente. Nunca devemos pensar como pensávamos no passado, como éramos no passado. Nunca devemos pensar sobre a velha vida da mesma maneira. Vamos agora para a palavra, em 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 21, todas as coisas são suas, isto é, sem limite. Esta palavra é bastante dinâmica e poderosa e transformadora para a sua vida. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21, eu estou usando a Nova Versão Internacional, diz assim: portanto, ninguém se glorie dos homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. Então, eu não tenho limites nenhum no espírito. Amém? É isso que está dizendo a palavra de Deus. Se você está vivo ou morto, se era passado, presente ou futuro, é sem limite. Está dizendo aqui, não há limite, porque todas as coisas são suas. Amém? Todas as coisas são suas. Versículo 23. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Isso significa que tudo em Jesus anda. Amém? Você anda sem limitações. Sua vida não terá referência do passado. Você nunca deve dizer, eu não faço do jeito como eu fazia. Porque o que você costumava fazer foi cancelado na sua vida. Não existe um passado mais para você, só existe realmente o hoje, porque você costumava fazer foi cancelado, é o que diz em 2 Coríntios 5,17, diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo, amém? Então não há passado, não há futuro, há presente na sua vida, todas as coisas são novas, porque minuto que eu me tornei crente ou um cristão, eu me tornei uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus. Todas as coisas já passaram, e eu não posso me identificar mais com ela, eu não me identifico mais com o meu passado, todas as coisas são novas, amém? Todas as coisas na sua vida são novas, eu tenho que começar a pensar com essa nova maneira de pensar. Todas as coisas são minhas, são sem limites, eu não tenho passado, eu não tenho presente, eu não tenho futuro, eu tenho um presente, porque tudo se fez novo na minha vida.
Amém? E é isso que significa andar no Espírito. Amém, igreja? É isso que eu quero trazer para os irmãos. O que significa andar no Espírito significa exatamente isso. Eu não tenho passado, eu não tenho presente. Tudo se fez novo na minha vida. Andar no Espírito significa que você anda em um mundo que não tem imitações. Amém? Agora eu vou te mostrar o que você tem que começar a obedecer a Deus. Você tem que agir a vida de uma forma diferente. Então a incredulidade depende de sentimentos, mas a fé, ela depende das promessas de Deus. A falta de fé nos traz incredulidade, mas a fé nós vivemos por conta das promessas, não do sentimento. É a promessa de Deus que para isso que eu estou vivo. Então algo acontece. Algo aconteceu quando Israel chegou ao Mar Vermelho. Algo aconteceu quando Israel chegou de frente para o Mar Vermelho. Eles viram os egípcios que vinham atrás dele, era o passado. Eles viam o mar que estava na frente dele, que estava diante dele, era o futuro. Moisés não viu nem os egípcios, nem viu o mar. Moisés viu Deus na vida dele. Quando você vê Deus, você não vê o passado, você não vê o futuro. Você vê Deus na sua vida, sempre, todos os dias. Israel viu os egípcios atrás do mar e à frente. Eles disseram, bem, estamos mortos. Porque naturalmente, quando eles viram os egípcios correndo atrás e o mar à sua frente, naturalmente eles pensaram, estamos perdidos, estamos mortos. Isso vamos ver então Êxodo capítulo 14. Algo poderoso. Israel viu os egípcios e viu o mar. Moisés não viu porque ele estava vivendo a nova vida. Moisés estava vivendo a nova vida. Em Êxodo capítulo 14, versículo 15 diz, o Senhor então disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, versículo 16, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Agora, pela lógica, os sentimentos humanos, essa palavra não faz sentido, porque ir à frente significava afogar-se, morrer. Voltar atrás significava ser morto pelos egípcios que estavam na retaguarda. Aqueles que vivem a velha vida vão dizer, espere. E no minuto que eu for à frente eu vou morrer, no minuto que eu recuar eu vou morrer. Esses são os que vivem a velha vida, os que vivem a nova vida e andam no Espírito. Eles não temem o futuro, nem lembram-se do passado. Se eu voltar eu vou morrer, e Deus diz, não, você não vai, porque você não tem nada atrás de você, ou você não tem nada à sua frente, você tem a Deus na sua mente, você tem que ver a promessa na sua vida. Então quando Deus disse a ele, ele disse, o que você está fazendo, Moisés? Estique a vara, toque na água, não olhe para trás. Israel via o passado e via o futuro. Moisés via Deus, ele estava vivendo a nova vida. Israel não estava vivendo ainda a nova vida. Por conta disso, humanamente os sentimentos não fazem sentido. Mas para você, crente que estão vivendo a nova vida, Moisés não viu os egípcios, Moisés não viu o oceano, Moisés viu a presença do Deus Todo-Poderoso na vida dele, e tocou com a vara, e o mar se abriu, e ele levou o povo conforme a promessa de Deus. Ele caminhou para a presença de Deus, ele caminhou para o reino do Espírito. Seus sentimentos estavam separados naquele momento. Então ele sabia que tudo que eu estou olhando não existe, porque nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que conhecemos, e conhecemos a palavra de Deus. O crente vive pela palavra e não vive pelo que ele vê. Não há exército atrás de mim, não há nação na minha frente. Tudo que eu vejo é Deus dizendo, ande Moisés, caminhe Moisés, avante Moisés. Então em Números 13, 14, conta uma história também quando Israel chegou à fronteira de Canaã, no lugar chamado Cádiz. Vamos ver também essa outra hipótese do que vivem no Espírito e os que vivem na carne. Então, Números capítulo 13, versículo 25, porque estes indivíduos não viram Deus quando voltaram, nem mesmo mencionaram o nome de Deus. Tudo que eles viram era a terra, eram as frutas, era o gigante. Exceto Josué e Calebe, foram os únicos homens que falaram sobre o Senhor. Quando eles retornaram no relatório em Números capítulo
13, versículo 25, diz que eles voltaram da espionagem daquela terra. Versículo 23, 26 diz, eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles, a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Versículo 27, deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual tu nos enviaste, onde flui leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Agora eles viram a terra, eles viram os frutos, eles viram os inimigos, versículo 28. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins, os amalequitas, versículo 29. Os neguebes, os hititas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar do Jordão. Versículo 30. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Se você ler o que essas outras pessoas disseram, eles nunca mencionaram Deus. Eles viram os inimigos, eles viram os frutos da terra, eles viram tudo, eles só não viram Deus, porque eles não estavam andando no Espírito, eles estavam andando na carne. E quando andamos na carne, em várias circunstâncias do nosso dia, na nossa vida, no nosso dia a dia, não vemos Deus, vemos o problema, vemos a dificuldade, vemos a dieta, vemos as limitações, mas chegamos a não ver a Deus. E é o que estava acontecendo com aquele povo, tanto na época de Moisés, quanto os espias que Moisés mandou para rever a terra prometida. Uma vez tudo que eles disseram foi a terra, frutos, gigantes, as impossibilidades, as dificuldades. Nunca disseram, mas nós vimos o Senhor no meio daquilo tudo. Eles não viram Deus no meio da dificuldade. Não é sobre o desafio que você vê, é sobre o Senhor na sua vida. Não é sobre as dificuldades que você vai ter que enfrentar todos os dias, mas é sobre o Senhor. Quando você vê o Senhor, tudo muda na sua vida. Aleluia. Agora Calebe tinha uma visão diferente da terra. Ele não disse mais nada, mas ele viu Deus. Ele estava no Espírito, ele não estava na carne. Ele via Deus em tudo, mesmo tendo os anaquins, mesmo tendo os hititas, os jabuseus, mesmo tendo todos aqueles itas da vida, todos aqueles inimigos, mas ele via Deus no meio de tudo aquilo. Temos que ver Deus no meio de todas as nossas lutas, das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Deus era mais real para ele do que a terra. Deus era mais real que os gigantes, que os problemas, porque ele disse, eu vi Deus e ele é maior do que os gigantes. Sim, existe o gigante, mas o meu Deus é maior do que os gigantes. Sim, existem desafios, mas o meu Deus é maior que o desafio. Sim, existe o diagnóstico médico da doença, mas o meu Deus é maior do que o diagnóstico médico. O diagnóstico é só um nome, o meu Deus é maior do que o nome. Então eles disseram no capítulo 13, versículo 33, é muito interessante essa palavra, capítulo 13, versículo 33, mesmo números. Vimos também os nefinins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Calebe, eu vi Deus, e ele é maior do que todos os gigantes. Eu vi o Deus, ele é maior do que todos os problemas. Olha como é que eles estavam se enxergando. Eles se enxergavam como gafanhotos. Quando você vê a presença de Deus, você não vê os gigantes na sua vida. Quando você vê a presença de Deus, você não vê os problemas na sua frente. Você é um homem do Espírito. Quando você vê Deus, você não vê os egípcios atrás de você. Você vê Deus e ele é maior do que todos eles diante de você ou atrás de você. Nosso Deus é um grande Deus. Ele não há limite da sua mentalidade, não limite a sua mentalidade, não limite os seus sentimentos, não limite as suas emoções, não o limite a maneira como você se sente sobre a si mesmo em sua vida. Aleluia! Não se limite neste mundo. Deus é um grande Deus para resolver as suas dificuldades, vencer os seus desafios, seja eles qual forem. Viva no Espírito e você vê Deus o tempo todo na sua vida. Veja Deus o tempo todo em tudo que você faz. Você não vê a situação, você vê a aliança em que está caminhando. Você não vê a situação, você lembra da aliança que Deus fez com você. Não há aliança com Deus, é irrevogável, irmãos.
As doenças podem vir, os problemas podem vir, os desafios podem vir, mas a aliança, ela é irrevogável em sua vida. Quando vivemos no Espírito, a aliança jamais pode ser desfeita. É o que está escrito em Números capítulo 13, versículo 31. Não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. Olha como eles estavam enxergando o problema da vida deles. Ele é mais forte do que nós, mas eles tinham esquecido do que Deus tinha feito com eles. Deus tirou eles do meio do problema e colocou eles em direção à terra prometida. E eles estavam só enxergando os problemas. Eles nunca viram o Senhor, versículo 32. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra, do que haviam espiado, e disseram: a terra que percorremos, desculpa, irmão, para espiar, devora os que nela vivem. Todos que vimos são grande estatura. Eles estavam vendo o problema, esqueceram de ver Deus. Estavam vendo o tamanho do problema, esqueceram que Deus é maior do que o problema. Eles estavam olhando o diagnóstico médico, esqueceram que Deus é o que traz a cura. Versículo 33, nós vimos também os Nefinins e os Anaquins, diante de quem parecíamos gafanhoto e aos nossos olhos. Esse é o problema. Mas quando você vive essa velha vida, você verá o que o diabo está mostrando a você e a maneira como o diabo te vê também. Porque quando eles se enxergavam como gafanhoto, eles se enxergavam como o diabo gostava que eles se enxergavam, insignificantes, fracos, não sendo capazes de poder vencer aquilo que Deus tinha colocado no caminho deles, porque Deus era com eles, Deus tirou eles do Egito, Deus ia caminhar com eles, era ser aliança, era a promessa de Deus. Eu estarei com vocês dia e noite. Mas eles disseram no versículo 33, parecíamos gafanhoto aos nossos olhos. Portanto, há pessoas que não vivem no Espírito, a maneira como elas se veem é a maneira como o inimigo também as vê. Não se olhe diminuído, olhe como Deus te vê. Você é um vencedor, você é capaz, você é mais que vencedor daquele que te amou. O que está em você é maior do que está no mundo. Aleluia. Diga comigo, sou uma nova criatura. Sou um homem novo, as coisas velhas já passaram, sou a justiça do Filho de Deus, sou a sua justiça, sou santo, escolhido, amado, aceito, sempre exijo o conhecimento do Senhor na minha vida, é esse quem você é. Você não é quem o mundo diz que você é, você não é quem o inimigo diz que você é. Olha como eles se viam, irmãos. Eles se viam como gafanhotos insignificantes, frágeis. Você sabe que um gafanhoto é um inseto que você às vezes passa por cima dele, nem nota. E o inimigo, às vezes, ele quer que nós nos sintamos desse jeito. Mas não é assim que Deus te enxerga, não é dessa forma. Pare de olhar para o que os seus olhos estão dizendo e o que é real, porque não é. O que os seus olhos enxergam não é real. Você não vive pelo que você vê. Você vive pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, pela aliança de Deus. Você vive no Espírito, não no natural. Você é um ser sobrenatural. Você vê Deus, você vê as promessas, você vê a aliança. Agora vamos para Números capítulo 14, versículo 1. Naquela noite, vocês estão gostando, irmãos? Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Versículo 2, todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. A negatividade tomou conta deles, das suas emoções, porque eles não estão vendo Deus em lugar nenhum. Eles estavam vendo os gigantes, eles estavam vendo até a terra, eles estavam vendo os frutos da terra, mas só não estavam vendo Deus. Então eles começaram de forma negativa. Você sabe, às vezes do nosso meio-dia, no nosso dia a dia, nós soltamos palavras para nos diminuirmos diante das circunstâncias, porque Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Deus te trouxe até aqui porque Ele tem um legado em sua mão, Ele tem um plano na sua mão. Versículo 3, ele diz, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra. Eles questionaram a Deus, só para nos deixar cair a espada, ou seja, morrer. As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Eles estavam pensando em voltar para trás. Nunca pense em voltar para trás na sua vida. Deus quer que você vá adiante. Em Efésios 6, vocês notem que todas as armaduras que Deus nos oferece, não há nenhuma para a sua costa. Porque Deus quer que você siga em frente. Ele disse a Moisés, Moisés, avante Moisés, leva o seu povo para frente. Era isso que Deus nos quer.
Então, versículo 4, disseram uns aos outros: escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Versículo 5, então Moisés e Arão prostaram-se com o rosto na terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram suas vestes. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde flui leite e mel e dará a nós. Aleluia! Vamos ler todos aqui juntos. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Se o Senhor te trouxe para cá, porque Ele te quer nessa terra mesmo. E Ele vai mover os céus e a terra para te manter neste lugar. Aleluia. Versículo 9. Apenas não se rebelem contra o Senhor. Olha aqui o segredo. Essa é a chave. Apenas não se rebelem contra o Senhor. Nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Aleluia. Não tenham medo. Aleluia. O Senhor está com você. Diga: o Senhor está comigo. A Bíblia declara no versículo 22 de Números capítulo 14: nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei do Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. Aqueles 10 espiões viram a glória, viram os milagres, mas eles nunca viram Deus na vida dele. Esse foi o problema daquele povo. Eles viram Deus fazer milagres, eles viram Deus fazer grandes coisas, mas eles não viam Deus. Ele disse que viram a glória e viram o milagre, mas nunca me viram. A glória não é o suficiente, o milagre não é o suficiente, porque você não pode andar neles. Deus, você pode andar com Deus. Deus pode se mover por você. Ele é aquele que você entra. Ele é a sua nova criação. Ele é a palavra em sua vida. Diga dele: Ele é a palavra em minha vida. A palavra de Cristo habita ricamente em você, diz a palavra de Deus. É a sua palavra que nos dá vida. É a sua palavra que nos dá força. É a palavra de Deus que a oração nasce em nossas vidas. Pois a Bíblia diz em João: pedirão o que quiserem e será concedido a vocês. Então, quando estamos com o Senhor, como vivemos no Espírito, a oração nasce em nossa vida. A oração vem em nossa vida. Com a palavra vencemos o inimigo, com a palavra a cura, somente a palavra é vivificante. O homem não viverá só do pão, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Aleluia! Ele nos mantém vivo em espírito. A palavra produz mais fome para você, para que você possa viver mais o espírito, porque quando temos fome, somos felizes no Senhor, porque temos o Espírito. Mantenha a fome na sua vida, porque é bem-aventurados que têm fome do Senhor. Temos que manter a fome em nossa vida. Aonde quer que nós estejamos, temos que sentir o desejo de estarmos louvando, de estarmos. Convide o Senhor para estar com você. Convide o Espírito Santo para estar com você em todos os momentos do seu dia. O Espírito Santo usa a palavra para revelar Jesus a nós e nos transformar em sua imagem. Aleluia! Esse é o principal papel do Espírito Santo, é transformar Jesus tão real em nossa vida, para que possamos ser semelhantes como Ele. Você ora para que Deus te encha de fome e atenda a todas as necessidades em sua vida. Sim, mantenha esta fome. Quando dias que eu deixo de orar, ou eu deixo de ler mais do que eu deveria ler a palavra de Deus, irmãos, eu leio pelo menos 3 horas durante o dia, eu acordo todos os dias às 3 da manhã e leio até às 6, porque é um momento sagrado, aquele momento é um momento de calma, é um momento que eu tenho tranquilidade para que eu possa realmente conhecer mais e mais o Senhor. Você conhece o Senhor quando você lê a palavra dele. Ele está aqui, você carrega ele onde você quer. Então continue orando. Pode deixar, irmão, obrigado. Continue orando, continue lendo a palavra para conhecê-lo, e você se conhecerá cada vez mais.
Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais conhecido, mais você se conhece também. E ele vai forjando o caráter, ele vai mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar e a nossa forma de amar o nosso próximo. Porque eu sei que não é fácil. A Bíblia diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas como se vivemos numa sociedade em que uma competição ferrenha, em que as pessoas estão passando por cima das outras. Mas quando você se dedica na leitura da palavra de Deus, você se transforma, você começa a compreender as pessoas do jeito que elas são e amá-las do jeito que elas são também. Aleluia! A sua palavra traga cura e saúde. Vamos acreditar em suas promessas, vamos acreditar naquilo que o Senhor está dizendo para cada um de nós esta noite. Mas eu vou agora dar um salto aqui. Então não há exército egípcio atrás de você. Só há Deus atrás de você. Não há mar à sua frente, só há Deus em sua vida. Não há mar vermelho na sua frente, mas há Deus. Você está me ouvindo? Não há gigantes, só há Deus. Não há limites, só há Deus em sua vida. Não há limitações em sua vida. Se você buscar a Deus todos os dias, como eu busco, você busca o Senhor quando você lê a palavra de Deus. Aplique a sua vida. Eu fiz um desafio comigo mesmo de conseguir ler a Bíblia 3 vezes durante um ano. Ainda não consegui, irmãos. Eu estou 2 vezes ao ano. Mas já avancei, pastor. Eu levava mais de um ano para poder ler a Bíblia toda. Hoje eu já consigo ler 2 vezes ao ano. Mas o meu desafio é ler 3 vezes. E eu não leio aleatoriamente. Eu leio de Gênesis e Apocalipse. E volto de novo. E medito por pensamentos. É muito importante lermos a palavra meditando por pensamentos. Diga então: sem limite. Tudo é meu. A vida é minha. A morte é minha. O passado é meu. O presente é meu. O futuro é meu. Jesus é meu. Aleluia. Você pode vir para essa vida. Quantos virão para essa vida? Levante suas mãos para dizer: eu serei livre do passado. Serei livre do futuro. Serei livre da carne. Serei livre das emoções, serei livre da mente. Sou um homem do Espírito. Diga: sou um homem ou mulher do Espírito. Vejo Deus em todos os lugares que eu olho. Diga: vejo Deus em todos os lugares que eu olho. Aleluia. Eu vejo Deus sem limitações. Escute: em Deus, onde a sua vida está agora. É em Deus. Olhe para mim, você está nisso agora. Diga: eu sou justo. Eu sou justo. Isso eu sou. Sim, eu sou santo. Isso eu sou. Eu sou aceito no amado. Eu sou predestinado. Eu sou predestinado. Diga: eu sou predestinado. Você foi predestinado antes da fundação do mundo, irmão. Deus te escolheu para estar nesses dias aqui. Ele colocou tudo que você precisa dentro de você. Você não é como aquele povo que se enxergou como gafanhoto, como incapaz, como se não estivesse dentro das regras. Não, você é capaz sim, porque Deus colocou tudo que você precisa. Você tem um destino a cumprir, você tem um destino em Cristo Jesus. Agora, nem todo mundo é predestinado, nem todo mundo tem um destino. Alguns dos seus amigos são cegos como morcegos. Sim. Alguns dos seus parentes são cegos como morcegos também. Apenas aqueles com o seu destino veem o que estão fazendo. Só você vê o que você está fazendo, porque Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, para que você se mova nele. O Espírito Santo é como uma vela de um barco, que se não há vento, a vela está parada, mas se vem um vento forte, ele leva cada vez mais adiante. É assim que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Ele sempre está nos impulsionando mais para frente. Ele sempre está nos levando mais para frente. Temos que viver esta vida no Espírito, porque não há limites na sua vida e tudo é seu. É o que a palavra de Deus está dizendo, nós lemos há pouco. Se você tem um destino, você não vê a carne. Se você tem um destino, você vê o Espírito Santo de você em sua vida. Quanto mais velho você fica, mas você anda no Espírito, pastor, porque o caminho do justo é como uma luz e fica mais brilhante a cada dia que passa. Aleluia, aleluia. Não mais escuro, mas mais brilhante. Nós vemos da vida
O mundo vem da vida para a morte, mas nós não. Nós vemos da morte para a vida, porque sempre estamos indo em frente. O mundo vai para trás, mas nós vamos para a frente. Você vê o mundo, e o mundo vem da vida para a morte, assim que as pessoas estão aí fora. Elas estão vindo da vida para a morte, mas nós não. Nós vamos da morte para a vida no Senhor. Isso é para frente, não para trás. Você está me ouvindo? O mundo vai de forte para fraco, mas nós vamos de fracos para ser cada vez mais fortes no Senhor. A vida cristã é das trevas para a luz e da morte para a vida. Não, a vida para a morte é com o mundo. Nós vamos da morte para a vida com o Senhor Jesus. É para lá que nós vamos. Os mais jovens estão vivos quando estão mortos. Nós não morremos. É a nossa vida, é a nossa sabedoria. Aleluia! Vamos ver aqui um versículo, quando diz aqui em Números 14, 22, diz: eles viram a minha glória e os sinais milagrosos que eu realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes. É hora de você ver Deus cada vez mais na sua vida. Davi viu Deus no Salmos 23, versículo 4, quando ele diz: pois tu estás comigo. Ele disse: tu estás comigo, Senhor. Ele viu Deus, ele não viu o vale. E você sabe, o vale às vezes é aterrorizante, mas ele viu Deus, ele não viu o problema. Ele viu Deus, ele não viu a morte. Ele viu Deus. Veja Deus em tudo que você faz. O vale da sombra da morte é uma realidade aterrorizante, mas ele não viu Deus nele. Ele viu a saída em Deus dele. Ele viu a realidade maior. Mas a pergunta é: e o que ele fez? A Bíblia nos diz o que fazer em Romanos 13, 14. É para lá que nós vamos agora. Romanos capítulo 13, versículo 14. O que fazermos? A Bíblia diz o que fazermos. É para isso que eu estou trazendo você hoje. Você tem que chegar a esse lugar como um cristão. Você tem que experimentar Romanos 13, 14. Ou a sua vida será uma área realmente de sobes e baixos. Você nunca realizará o que Deus planejou para a sua vida. Você nunca chegará ao lugar da realização absoluta. Essa é a chave. Romanos 13, 14. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Aleluia! Entrar significa vestir-se. Você veste o Senhor e a carne não tem vez, não há lugar para a carne. Amém? Você força para fora com a presença do Senhor. Você veste o Senhor Jesus dia e noite na sua vida. Vistam. Então não deixe a carne entrar. Você não tem que lutar contra a carne. Você tem que forçá-la a sair de você, vestindo-se mais no Senhor. Como eu me visto, pastor? Com a palavra de Deus em sua vida. Ela é a vestes que nós precisamos, porque ela não pode ficar com Jesus. Você não pode ser livre do pecado, a menos que a presença do Senhor Jesus esteja realmente revestindo a sua e a minha vida. Aleluia! Então não haverá espaço para o pecado. Quando a presença do Senhor estiver, não há lugar para o pecado. Evite os lugares que acionam a carne em sua vida, porque isso não é mais quem você é. Você não precisa disso. Você não quer isso, amém? Revista-se do Senhor Jesus, é o que ele está dizendo, vistam-se do Senhor Jesus Cristo. Vamos para Efésios capítulo 4, versículo 22, fala sobre uma mudança radical que tem que acontecer em nossas vidas, porque seja você ou eu, tenho que escolher como agir. Eu ajo de acordo com a verdade da palavra de Deus. Haja de acordo com a verdade da palavra de Deus. Não haja por impulso, como acham, como lhe dizem. Haja com a verdade da palavra de Deus. Então a Bíblia diz em Efésios, vocês só podem fazer se vocês se revestir do Senhor. Porque se você se revestir é fácil. Se não se revestir do Senhor, vai ser muito difícil. Efésios 4, 22 diz, quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, da velha maneira de viver, dos velhos hábitos, versículo 24, se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Isso me diz que a maneira como eu faço é imitando a Deus. Versículo Efésios 5:1, vamos para lá. Efésios 5:1, como é que eu vou fazer isso? Como é a maneira que eu faço para poder me vestir? Imitando ao Senhor. Como eu vou imitar o Senhor? Com a palavra de Deus. Amém, igreja? Efésios 5:1 diz, portanto, sejam imitadores de Deus, seguidores de Deus, como seus filhos. Imitem a Deus.
Veja Deus em todos os lugares ao seu redor. Fale com Deus o tempo todo, enquanto você lava a louça, enquanto você está cortando a grama do jardim. Isso aqui é uma coisa muito comum, eu acho isso aqui lindo. Quando você lava a roupa, fale com Ele, pratique a presença dEle em sua cozinha, essa é a chave na sua vida, praticar a presença dEle o tempo todo em sua vida, trazer Ele para aqueles momentos em que você está, e não se contamine com nada nesse mundo. Não há nada nesse mundo, há só distrações e mais distrações. Fale com Deus enquanto você passa roupa, fale com Deus enquanto você limpa a casa, sussurre Jesus o tempo todo. Enquanto estiver limpando, fazendo, eu prometo que você mudará a sua vida. Pratique a presença dEle diariamente na sua vida, porque estamos ficando sem tempo, igreja. Amém? Escute, você não tem muito tempo para recuperar o que perdeu. Redima o tempo, isso significa vamos correr. A palavra de Deus diz que nós estamos numa corrida. Sim, Paulo diz, nós estamos vivendo uma corrida, precisamos correr e precisamos alcançar o Senhor. Para que possamos alcançar o Senhor, temos que nos abdicar das coisas desse mundo. A Bíblia diz 5,16, diz, aproveitando o máximo, 5,16, irmãos, por favor, mesmo Efésios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você não aproveita testando ou ignorando o Senhor, ou então entristecendo o Espírito Santo. Você tem que praticar a presença dEle para recuperar o tempo que já perdeu. Você pode recuperar isso facilmente, você pode recuperar muito rapidamente, verdadeiramente. Vocês estão me ouvindo? Então agora não é o suficiente passar 1 hora por dia. Você pratica a presença dEle todos os dias, assim por diante. É o que está em Efésios 5:1. Sejam imitadores de Deus. Precisamos mais e mais ser imitadores do Senhor em nossa vida. Quanto mais imitadores formos dEle, mais próximos dEle estaremos, melhor estaremos para viver neste mundo de trevas. Como eu imito a Deus? Fazendo a carne ficar cada vez mais fraca e mais fraca e mais fraca. É a forma como eu imito a Deus. Para eu imitar a Deus, eu tenho que manter a minha carne sujeita. Paulo disse em 1 Coríntios 7:27, que diz que eu preciso dominá-la para que eu não venha a ser reprovado por aquilo que eu tenho pregado. Aleluia! Quando eu mato a carne de fome, não permitindo que nada entre na minha cabeça nem na minha vida, que seja mundana, que seja desse mundo, a carne morre de fome, não assistindo os Fox da vida, os Netflix. Quem corrompe uma mente, pare de assistir isso, porque isso corrompe a sua mente. Pare de procurar coisas que são desse mundo, procure coisas que são de Deus para a sua vida. Você sabe, o inimigo precisa de uma avenida para poder transitar, e o ouvir, o ver e o cheirar é a avenida que ele se movimenta. Temos que colocar obstáculos nessa avenida para que eles não venham invadir o nosso espírito e tornarmos de novo naturezas carnais. Seja o chefe de você mesmo e de tudo que você assiste. Você é o chefe do que você deve ouvir. Você é o chefe com que as pessoas que você deve andar. Você é o chefe com quem você deve ir, em que lugar você deve estar. Seja o chefe do que você deve ver na internet. Não deixe que nada venha te corromper. O que te corrompe te arruína. Aleluia! Você enfraquece a carne por não permitir essas coisas, e Deus ganha vida mais em você. Quando Deus ganha vida, sua vida flui através de você. Você está me ouvindo? A Bíblia diz que quando Paulo estava fraco, então é que ele estava forte. Você está me entendendo? Ou eu estou muito rápido? Paulo diz que quando ele estava fraco é que ele estava forte. Mas como ele ficou fraco? Matando de fome a carne. A natureza que é oposição a Deus. Que nós temos que lutar com ela. Quando nós aceitamos o Jesus, o nosso espírito é conectado ao Espírito de Deus. Mas aqui a alma, essa natureza que nós temos que dominar no dia a dia, e ela está se inclinando para a carne a todo instante. Nós temos que ter o domínio nela. Nós temos que dominá-la. Não podemos deixá-la ficar solta, não, porque senão ela nos faz nos enxergarmos como gafanhotos novamente, como incapazes, como fracos, e esquecemos até que Deus disse que você é mais que vencedor naquele que te amou, que aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Matando a carne de fome, você enfraquece a carne. Quando você é fraco, então é que você é forte. Quando você enfraquece a carne, é que você é forte. Aleluia!
Entendeu quando Paulo disse que é quando estou fraco porque eu estou forte? É quando você enfraquece esta natureza pecaminosa, esta natureza, viu? Agora vamos rapidamente para 2 Coríntios 12, 10, porque isso é muito importante que você entenda o que eu estou prestes a dizer a você. 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, alegro-me nos insultos, alegro-me nas privações, alegro-me nas perseguições, alegro-me nas angústias, pois quando sou fraco, então que sou forte. O que ele está dizendo é que Deus permite provações em sua vida para arrancar a carne, para tirá-la de você. Deus permite provações. Jacó só mudou quando ele lutou a noite toda e deixou de ser um impostor, deixou de ser um enganador, para poder ser um príncipe de Deus chamado Israel. Ele precisou lutar contra a própria natureza dele a noite toda, porque as provações possam arrancar a carne para tirar, porque quando você é testado, isso tira de você o mundo que você vê. O meu maior aliado são os meus problemas do meu dia a dia. O meu maior aliado são as dificuldades que eu tenho que passar no meu dia a dia, porque é aí que eu estou vencendo a carne, é aí que eu fico melhor, é aí que Deus fica melhor. Eu oro para que você tenha mais inimigos, mas não para derrotá-lo, mas para derrotar a carne. Aleluia! Você agarrou essa? Alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, porque quando estou fraco, estou forte. Então alegro-me também nas enfermidades, porque elas tiram o mundo de mim. Os insultos, quando sou insultado, isso tira o mundo de mim. As privações também tiram o mundo de mim. Aleluia! Aleluia! As dificuldades tiram o mundo de mim. Eu não posso ser um homem que anda no Espírito enquanto houverem essas coisas em que eu ceda para ela. Eu não posso me inclinar a esta natureza. Então, eu permito que toda a carne enfraqueça. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu me alegro quando eu sou testado. Aleluia. Eu me alegro quando eu sou provado. As provações são os meus aliados de guerra. Então, Deus Todo-Poderoso permite que as provações em sua vida para enfraquecer a carne em você. Não para derrotar. Deus lhe ama. Ele quer o melhor para você. Mas quando Ele permite que você passe por provas, é porque Ele quer mudar algo em você. Aleluia. É por isso que lemos em Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, Ele não estava falando mais com os que estavam no leitinho lá fora. Ele não estava mais falando com aqueles que tinham acabado de chegar. Eles estavam falando, vê como ele começa a frase em Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Alegre-se quando as provações vêm, porque está enfraquecendo o velho homem em você. Alegre-se quando as provações vierem, porque está enfraquecendo o mundo que ainda há em você. Quando o velho está fraco, o novo então é forte em sua vida. Aleluia. Quando o velho é fraco, o novo é forte. Eu oro para que na sua vida isso venha a ser repetido, para que mais e mais e mais as provações sejam para te tornar cada vez melhor. Jesus respondeu 100 vezes mais. As pessoas queriam dele 100 vezes mais. Sim, ele disse, quando vocês abandonarem casas, quando ele fala, em verdade, quando vocês deixaram casa, irmãos, irmãs, pais, campos, por minha causa e por evangelho, vocês receberão 100 vezes mais, mas com perseguições. Porque senão eles não saberiam como dominar todas aquelas riquezas. Eles queriam riquezas de Deus, de Jesus. Ele disse, não, eu vou dar para vocês. Se vocês me colocarem em primeiro lugar, eu vou dar isso para vocês. Mas não vai ser fácil, vai ser com perseguição. Porque eu preciso matar a velha criatura. Eu preciso matar o homem que ainda é em vocês, para que vocês possam desfrutar e não voltar para o Egito na vida de vocês. Aleluia! Você está me entendendo? Agora você já sabe como lidar com isso. Eu oro que pela manhã você tenha novos desafios, porque eles vão te colocar de joelho. Você vai se colocar de joelho tão rápido e a carne vai enfraquecer e o Senhor será cada vez mais vivo em sua vida. Vocês estão ouvindo o que eu estou te dizendo? Capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa,
a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que desfalte coisa alguma. Aleluia. Essas provações vêm em nosso caminho, isso é glorioso. As provas vêm em nosso caminho porque é o Senhor que permite. Dê glória a Deus pelas provas que você está passando. Ele está lhe fazendo uma pessoa melhor. Ele ama você a ponto de apostar tudo em você, mas não é do meu jeito, não. Jean, não é do meu jeito não, Jean. É do jeito que o Senhor quer na minha vida. Não é da forma como eu quero, não. É da forma como Ele quer. Eles nos fazem morrer para a força da carne. Eles nos fazem entrar naquela vida de ressurreição do Espírito. E as provações são oportunidades dadas por Deus. Eu vou repetir de novo isso para você. As provações são oportunidades dadas por Deus em sua vida. Suas oportunidades dadas por Deus para trazer a morte à carne, a morte ao mundo, para deixar Jesus viver através de você. Esse é o objetivo quando você olha para Colossenses. Vamos olhar para Colossenses. Já estamos terminando, irmãos. Eu sei que o tempo já avança. Aqui diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Não da terra, não do mundo. Versículo 2. Pensem nas coisas do alto. Não da terra, não do mundo. Versículo 3. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo Jesus. Agora, esse só é possível depois do versículo 2. O versículo 3 só é possível depois do versículo 2, quando ele diz: pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Aleluia! Pensem sempre nas coisas do alto. Porque as demais coisas Ele vai acrescentar para você, irmão. Quando você coloca as suas feições nas coisas de cima, então você pode fazer o versículo 5. Vamos ver o versículo 5, Colossenses 3:5. Que é mortificar a carne, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Isso é uma ordem, é um decreto de Deus para a nossa vida. Nós temos que fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Então você pode ver o versículo 8, 3:8. Agora, porém, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia, linguagem indecente no falar. Abandonar tudo isso. Agora você pode vestir o novo homem, versículo 10, e se vestir do novo. É um processo, irmãos. Você viu só? Versículo 1, 2, 3, 5, 10. Vestir-se do novo. Então, versículo 2 é a chave de todo o capítulo que segue. Pensem nas coisas do alto. Não pensem nas coisas desse mundo, pensem só nas coisas do alto. Então diz agora: mortifica a carne. Ninguém pode parar todas essas coisas loucas sem colocar sua afeição para as coisas do alto em sua vida, em minha vida, em nossas vidas. Quanto tempo você já passou com Jesus pelas coisas que você diz? Porque quanto mais Jesus, menos carne na sua vida. Aleluia! Quanto mais Jesus, mais o Espírito Santo em sua vida. E eu porei meu Espírito dentro de você e farei vocês andarem no meu caminho. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,17, vamos para lá. Aquele, porém, que se une ao Senhor, é um Espírito com Ele. Aleluia! Os que se unem ao Senhor é um Espírito. 1 Coríntios 6,17. Quem se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Diga, aleluia! Você não está mais só, não. Você não está mais só, você é o templo do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz que estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 3, 18 diz: assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados, segundo sua imagem, com glória cada vez maior. É hora de acordar, igreja! Você quer que quando o Senhor venha, você fique satisfeito, que Ele fique satisfeito com você? Não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar diante do Senhor. Não importa o início da sua trajetória, o que importa é o final da sua corrida. Acabei de mostrar como isso a você, amém? Mostrei para você como parar de viver para a carne, para si mesmo, e viver caminhando e andando no Espírito. Terminei. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Fico feliz de estar essa noite aqui com os irmãos, dando esse ensinamento. Não há limites na sua vida, entenda isso. Isso aí é muito importante. Aquelas pessoas viram
todos os problemas. Elas só não viram Deus. Veja Deus em absolutamente tudo em sua vida. Até nas coisas mais simples que vocês, não, isso aqui, Ele estará lá também com você. Tudo é provisão em sua vida. Amém? Obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com os irmãos. Espero novamente. Eu posso fazer uma oração final aqui, pastor, com os irmãos. Então eu oro para que possamos aqui, então viemos, Senhor, com grande alegria esta noite. Com grande expectativa. Viemos em fé. Acreditando, Senhor, que toda a verdade foi declarada em cada coração. Senhor, eu acreditando de acordo com cada necessidade seja atendida hoje, Senhor. Seja que necessidade for, seja emocional, seja espiritual, seja física ou até financeira, Senhor precioso Jesus. Eu agradeço por sua presença agora em cada vida. Agora concordamos na fé, em um coração só. Senhor, que o Senhor há de preencher, que o Senhor há de suprir a cada necessidade do seu povo. Que a fome nascerá nele como um rio de água vivas dentro de cada um deles, Senhor amado. E que não haverá limites na sua vida, porque tudo é do seu povo. Atenda, Senhor, a essa necessidade, no nome glorioso e maravilhoso de Jesus. E o povo de Deus disse, amém? Amém e amém. Graças a Deus.